Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma questão aí que caiu na FGV de 2023. Pergunta 7. Em um torneio de tênis disputado em duas chaves A e B, após as rodadas iniciais, restaram 2 jogadores em cada chave. André e Antônio na chave A e Bruno e Bernardo na chave B. Os 2 jogos das semifinais serão disputados por jogadores da chave A contra jogadores da chave B e serão escolhidos através de sorteio. Nos torneios de tênis, todos os jogos são eliminatórios e não há empates. No torneio em questão, a probabilidade de qualquer jogador da chave A vencer qualquer jogador da chave B é de 3/4. Além disso, a probabilidade de Antônio vencer André é 3/5. De quantas maneiras Antônio pode ser campeão? Mostre para cada uma dessas maneiras quais seriam os jogos das semifinais e qual seria o jogo da final. E qual é a probabilidade de Antônio ser campeão? Basta a resposta. Então, uma questão aí de análise combinatória e probabilidade, tá bom? Então, no item A, vamos começar com as semifinais. Então, a gente pode ter André e Bruno, certo? E Antônio e Bernardo. Então, beleza. Aí, com isso, a gente teria, então, aqui a semi, a final, Antônio e André. Final, Antônio, André. Beleza. Então, aqui a gente tem a possibilidade, então, do Antônio ser campeão. Então, a primeira é essa aqui. Segunda, a gente pode ter na semifinal. Então, vou colocar aqui semi. Na semifinal, André e Bruno. E Antônio e Bernardo. E aí, a final. Bernardo. A final, aí pode ser Antônio e Bruno. Lembrando que ele pede aqui o Antônio ser campeão. Então, essas vão ser as possibilidades, tá? Terceira possibilidade de semifinal. A gente pode ter aí André versus Bernardo e podemos ter o Antônio versus o Bruno. Então, a gente pode ter aqui na final André versus Antônio e também a gente pode ter na semifinal André versus Bernardo e Antônio versus Bruno. E aí ter Bernardo na final versus Antônio. Então, todas essas aqui são as possibilidades do Antônio ser campeão, tendo a semifinal e a final. Então, são 4 possibilidades aí, ok? Tá, beleza. No item B. Então, para calcular o item B, a gente vai ter que fazer todas as possibilidades, as maneiras que a gente fez no item A, tá? Só que agora contando as chances. Então, a gente tinha aqui na semifinal André versus Bruno e Antônio versus Bernardo e na final André versus Antônio. André vencer o Bruno, 3/4. Antônio vencer o Bernardo, 3/4. E Antônio vencer o André, 3/5. Tá, outra possibilidade. André versus Bruno e Antônio versus Bernardo e Bruno versus Antônio. Então, vamos lá. O Bruno vencer o André, 1/4.
o Antônio vencer o Bernardo, 3/4. E o Antônio, vencer o Bruno, 3/4. Aí a gente vai ter André versus o Bernardo agora, e o Antônio versus o Bruno, e na final o André de novo com o Antônio. Então, André vencer o Bernardo, 3/4. Antônio vencer o Bruno, 3/4. E Antônio vencer o André, 3/5. E, finalmente, a última, André versus o Bernardo e Antônio versus o Bruno. E, na final, o Bernardo contra o Antônio. Então, vamos lá. Aqui, o Bernardo vencer o André, 1/4. Antônio vencer o Bruno, 3/4. E o Antônio vencer o Bernardo, 3/4. Tá bom? A probabilidade de cada semifinal acontecer é meio, ó, porque pode ter uma ou duas possibilidades. Então, vai ser meio vezes 27,80 mais 9,64. E a mesma coisa para o outro. Meio vezes 27,80 mais 9,64. Como esse resultado daqui, ó, é exatamente igual a esse, então eu posso colocar 2 vezes meio, que multiplica 27,80 mais 9,64. O 2 aqui, o meio, vai simplificar. Vou fazer o MMC aqui dentro, vai dar 320. Dividido por 80, dá 4. Vezes 27, dá 108. 320 dividido por 64, dá 5. Vezes 9, dá 45. Então, 153,320 avos. Tá bom? Então, tá resolvido mais um exercício aí. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver um exercício de física ou matemática, você vai receber, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.